Imagine um mundo invertido, um mundo onde as sombras dançam à luz do dia e a luz cintila apenas nos cantos mais escuros. Esta é Refletora, uma dimensão tão antiga quanto o próprio tempo, eternamente ligada à nossa. Ela existe como um eco assombroso do nosso mundo, um lugar onde cada medo e insegurança ganham vida própria. O próprio ar em Refletora vibra com uma inquietação que penetra em seus ossos. Ele sussurra sobre pesadelos esquecidos e promessas feitas na calada da noite. É uma terra de crepúsculo perpétuo, onde o sol nunca brilha verdadeiramente e a lua paira pesada no céu, um olho constante e vigilante. Nesta reflexão perturbadora do nosso mundo, os habitantes vivem em um estado perpétuo de ansiedade. Eles temem o objeto mais mundano, o espelho. Pois em Refletora, os espelhos não são meras superfícies que refletem a luz. Eles são janelas, portais para algo muito mais sinistro. Lendas sussurram sobre os seres presos nos espelhos de Refletora. Eles são chamados de refletidos, reflexos distorcidos de almas do nosso mundo. Esses seres estão condenados a habitar as profundezas brilhantes, suas formas contorcidas, seus olhos ardendo com uma luz fria e faminta. As lendas falam de um tempo em que o véu entre o nosso mundo e Refletora se torna mais tênue. Uma vez por século, por uma única noite, os espelhos se transformam em portais. Os refletidos podem se aproximar, suas vozes como sussurros ao vento, tentadoras, promissoras e sempre, sempre mentindo. Eles buscam escapar, uma chance de andar livremente no mundo da luz e da vida. Sua única esperança é convencer uma alma a trocar de lugar, a tomar seu lugar no abraço frio do espelho. No coração de Refletora fica Espelhópolis, uma cidade de sussurros e sombras. Seus edifícios são feitos de vidro obsidiana, afiados e frios, refletindo eternamente a cidade sobre si mesma. Os cidadãos de Espelhópolis vivem em um estado de medo perpétuo, suas vidas ditadas por antigos rituais e superstições destinadas a afastar o olhar dos refletidos. Foi nesta cidade que um jovem chamado Alex se viu perdido. Alex, sobrecarregado por uma vida que parecia perpetuamente fora de alcance, havia descoberto uma verdade oculta. Ele tinha ouvido falar de Refletora, o mundo dos reflexos, e das criaturas presas dentro de seus espelhos. Ele viu isso como uma solução, uma fuga do peso esmagador de sua própria realidade. Movido pelo desespero, ele procurou fazer um acordo com a escuridão, sem saber o verdadeiro preço de seus desejos. O ar estava pesado com o cheiro de chuva e algo antigo, algo vagamente metálico, enquanto Alex estava diante do espelho. Era uma coisa velha, o revestimento de prata desgastado pelo tempo, a superfície turva e escura. No entanto, em suas profundezas, ele viu um movimento rápido, uma forma mutável que espelhava a sua, mas distorcida, errada. Uma voz, fria e cortante como vidro quebrado, sussurrou do espelho. Prometeu a Alex tudo o que ele desejava: riqueza, poder, amor. Tudo o que ele tinha que fazer era trocar de lugar, entrar no mundo refletido no vidro. Desesperado e cego pela promessa de uma vida melhor, Alex concordou. Naquele momento de fraqueza, ele não conseguiu ver a fome queimando nos olhos de seu reflexo, a curva cruel de seu sorriso. Seção 5. Preso. Ele deu um passo à frente, esperando resistência, uma barreira entre mundos. Mas não havia nada. Ele atravessou a superfície do espelho como se fosse água, o mundo ao seu redor se dissolvendo em um caleidoscópio de cores e imagens distorcidas. Quando ele abriu os olhos, ele estava em uma rua que era familiar e totalmente estranha. Agradável calor do sol tinha ido embora. Em seu lugar, uma luz verde doentia emanava do céu rodopiante e coberto de nuvens. Os edifícios ao seu redor eram altos e pontiagudos,
feitos de um material que parecia vidro obsidiana. Suas superfícies refletiam a paisagem urbana distorcida de volta para si mesma, criando um efeito desorientador, quase nauseante. Esta era Espelhópolis, a cidade dos espelhos, e Alex estava preso em seu abraço frio. Seção 6. Desespero. O terror, frio e cortante como estilhaços de gelo, perfurou as veias de Alex. O próprio ar parecia pesado, opressor, tornando difícil respirar. Ele cambaleou para trás do espelho, sua mão tocando o vidro frio e duro. Ele estava preso, um prisioneiro nesta reflexão perturbadora de seu próprio mundo. O pânico cresceu dentro dele, uma onda sufocante de medo e arrependimento. Ele bateu no espelho, seus gritos ecoando sem resposta na rua vazia. Mas a superfície permaneceu sólida, inflexível. O mundo que ele conhecia, a vida da qual ele queria tanto escapar, havia desaparecido, substituído por este reino de pesadelo. Ele estava sozinho, perdido em um mundo onde seu reflexo dominava seu destino. Seção 7. Um vislumbre de esperança. Os dias se transformaram em noites em Espelhópolis, a atmosfera opressora da cidade pesando sobre a alma de Alex. Ele vagou pelas ruas labirínticas, sua esperança diminuindo a cada hora que passava. Mas mesmo neste reino de desespero, um lampejo de esperança surgiu. Ele encontrou outros, habitantes de Refletora, que viviam nas sombras, escondendo-se de seus próprios reflexos. Eles falaram em voz baixa sobre uma lenda, uma maneira de reverter o reflexo, uma chance para Alex voltar para casa. Suas palavras, sussurradas como segredos na escuridão, acenderam uma faísca de esperança dentro dele. Ele se agarrou às suas palavras, desesperado para acreditar que escapar deste pesadelo era possível. Seção 8. Falsas promessas. Os habitantes de Espelhópolis, embora vivessem com medo, possuíam uma beleza estranha e assombrosa. Seus olhos continham a profundidade de quem havia olhado para o abismo e vivido para contar a história. Eles falaram de um ritual, uma magia antiga que poderia romper o véu entre os mundos, mas tinha um preço. Eles precisavam atrair seu refletido para fora, forçá-lo a confrontar seu próprio reflexo. Eles o avisaram que seria uma batalha de vontades, uma luta contra os desejos mais sombrios de seu próprio coração. Alex, movido pelo desespero e um vislumbre de esperança, concordou. Ele enfrentaria seu próprio reflexo, confrontaria a escuridão que havia libertado. O que ele não percebeu foi que seu refletido, agora livre em seu mundo, estava tecendo sua própria teia de engano. Seção 9. O custo do desejo. O ritual era um borrão de encantamentos sussurrados e luz de velas bruxuleante. O ar estalou com uma energia estranha, fazendo a pele de Alex formigar. Então, ele viu seu reflexo não nas profundezas de um espelho, mas diante dele, sólido e real. Mas algo estava errado. Este ser, esta criatura que usava seu rosto, não oferecia salvação. Zombou dele, lembrando-o dos desejos que o haviam conduzido até ali. Falou da vida que ele poderia ter, do poder que poderia exercer, se apenas abraçasse a escuridão dentro de si. Os habitantes de Espelhópolis, seus rostos gravados com uma mistura de pena e horror, observavam enquanto Alex lutava contra seu próprio reflexo. A batalha não era física, mas uma guerra travada nas câmaras silenciosas do coração. Seção 10. Uma reflexão de advertência. A história de Alex é um conto de advertência, um lembrete de que as promessas mais tentadoras geralmente têm o preço mais alto. O desejo por uma vida melhor, por uma fuga de nossas próprias realidades, pode nos cegar para a verdadeira natureza de nossos desejos e as consequências de nossas ações.
Refletora existe como uma sombra constante, um lembrete de que a escuridão pode ser encontrada não apenas no mundo ao nosso redor, mas dentro de nós mesmos. Isso nos ensina que a verdadeira medida de nosso caráter não está em nossos desejos, mas em nossas escolhas, em nossa capacidade de resistir ao caminho fácil e escolher o caminho certo, mesmo quando é difícil. O mundo dos reflexos, com sua beleza assombrosa e verdades aterrorizantes, serve como um alerta severo para todos nós. Tenha cuidado com o que deseja, pois a escuridão está sempre ouvindo, esperando para transformar seus desejos em seus próprios fins sinistros.